Estamos de volta com o Nosso Opinion, esse programa produzido aqui nos Estados Unidos, em português, semanalmente para vocês. Estamos em 42 países, graças à sua audiência e seu compartilhamento. Muito obrigado. Programa recheado de notícias interessantes, tecnologia, coisas muito... Aliás, de saúde. Aliás, mulheres, esse programa é para vocês. Sempre contamos no Brasil com o economista e empresário Cornélio Diniz. Cornélio, além dos segmentos Boa Notícia, Bate e Volta, Economia com Cornélio, Momento Cultural com Ney Mursi, o Agronegócio, o Esporte Radical, teremos também a Dica da Semana. E além desses segmentos, quais são as notícias dessa semana, Cornélio? Vamos falar hoje sobre a volta do surto de Covid em diversos países do mundo. E as 8 brasileiras na lista das mais ricas do planeta. O Pix batendo outro recorde de transações diárias. Governo brasileiro corta impostos. Na Dica da Semana, um vídeo motivacional para realmente levantar o astral. O resultado da pergunta: você acha que, com o número de pessoas já vacinadas, o uso da máscara se torna desnecessário? Por quê? Cornélio, você não tem noção a quantidade de WhatsApps e e-mails que nós recebemos aqui essa semana em relação a essa resposta. No sua opinião, no nosso opinion, a pergunta da semana passada foi muito clara. Você acha que, com o número de pessoas já vacinadas, o uso de máscara se torna desnecessário? Por quê? Jay, conta pra gente qual o resultado da enquete. Olha, o resultado foi muito interessante. 90% das pessoas acharam que já deu, já está na hora das pessoas tirarem as máscaras, respirarem o ar mais puro e, consequentemente, aproveitar mais a vida. E 10% disseram não, ainda é prematuro, deveria continuar um pouco mais tempo até que ainda tem muitos casos aí de Covid, eles sejam um pouco mais atenuados. Esse foi o resultado da pesquisa dessa semana. Pois é, Cornélio, e agora vamos ter a pessoa que ganhou, dentre milhares de respostas, a melhor resposta a essa pergunta. Cornélio, lê para a gente quem foi o ganhador escolhido aqui pelo staff do Nosso Opinion. Difícil a escolha, viu, Jay? Essa semana foi complicado, mas, senhor Raimundo Batista dos Santos, obrigado pela sua resposta. Abre aspas. Minha resposta é sim. Com o número de pessoas já vacinadas no Brasil, torna-se desnecessário o uso de máscara, pois o uso da máscara em si nunca foi garantia de proteção, se não for combinado com outras medidas e cuidados, bem como manter a imunidade elevada, lavar e higienizar as mãos, boca, nariz, olhos e rosto, o que deve ser responsabilidade individual de cada pessoa no Brasil e no mundo, agora e sempre. Também, o uso da máscara pode contribuir psicologicamente para as pessoas terem um falso sentimento de segurança e esquecer os demais atos obrigatórios e essenciais já mencionados. Outra coisa, o uso da máscara incomoda e faz com que a pessoa fique sempre levando a mão para posicionar bem no rosto, o que facilita a contaminação. Por essas razões, eu creio que, no Brasil, com o grande número de pessoas já vacinadas, torne-se desnecessário o uso da máscara, exceto nos hospitais e por pessoas doentes ou infectadas. Queremos agradecer novamente esta resposta do senhor Raimundo Batista dos Santos. Obrigado, senhor Raimundo, pela sua resposta, muito gentil. Aliás, vocês que estão nos assistindo, toda vez que nós tivermos uma pergunta, manda para a gente, escreve para a gente nas nossas mídias sociais, tanto no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no WhatsApp, que a gente recebe aqui, a gente discute, analisa. Quem sabe você pode ser mais um, igual o senhor Raimundo, estando aqui na próxima semana no nosso programa. E agora, Cornélio, qual vai ser a pergunta dessa semana no Sua Opinion, no Nosso Opinion? E a pergunta dessa semana:
qual a sua opinião sobre as consequências mundiais da guerra Rússia com Ucrânia? E por quê? Coloque a sua opinião. Escreva, tanto no nosso WhatsApp, no nosso LinkedIn, no Facebook, por e-mail. Mande a sua informação. Quem sabe a sua resposta será lida aqui na próxima semana. Aliás, não é a guerra, são as consequências da guerra. Faltando comida, faltando trigo, faltando fertilizante. Realmente, as consequências são imprevisíveis, estão cada dia piorando um pouco mais. Ou essa guerra acaba, ou as consequências vão ser catastróficas para o planeta, não é só para a Ucrânia e para a Rússia, não. E para você que é novo no nosso programa, que é novo telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Nós sempre começamos o programa depois desse bate-papo, aqui depois dessa pesquisa, dessa enquete, com uma boa notícia. Então, agora o segmento Boa Notícia. E minha boa notícia da semana, essa nos enche de alegria. Nosso destaque da natação brasileira paralímpica, Gabriel Araújo, quebrou recordes mundiais na piscina de São Paulo na semana passada, na segunda etapa do Circuito Paralímpico Loterias Caixa de natação, que foi a última chance para a classificação para o Mundial Paralímpico da modalidade, que acontecerá em julho em Portugal. Nós aqui do Nossa Opinion estaremos torcendo por você, Gabriel. De novo, nosso orgulho da natação paralímpica brasileira. E esta foi a minha boa notícia da semana. Ô, Cornélio, esse Gabriel Araújo, que espetáculo, que exemplo, hein? Que exemplo. Vamos torcer por ele agora em julho. Já temos o Álvaro Santos com a gente e agora vamos dar início ao nosso bate-volta Brasil e Estados Unidos com Álvaro Santos e Cornélio Diniz. Ô, Álvaro, meu amigo, comenta um pouco as notícias em relação ao Covid nos Estados Unidos. Parece até coincidência, ou a imprensa americana acordou mais uma vez para o problema. Mas após semanas com um massacre de notícias sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia, agora voltaram diariamente as notícias do aumento de 29% nos casos de Covid em 27 estados americanos. O problema é que estávamos sentindo um alívio em todo o país com o problema e agora estamos voltando ao mesmo pesadelo de antes. A França, a Alemanha e a Áustria também estão com aumento do contágio significativo. E na China, a cidade de Xangai tem 23 milhões de pessoas em estado de lockdown absoluto. Como o Brasil, em função do pouco número de voos internacionais comparados com esses países, essa vantagem e essa nova onda de contágio ainda deve vir a demorar. Isso poderá dar tempo para que as autoridades tomem as devidas providências cabíveis. Aliás, Álvaro, nós sempre falamos aqui no Nossa Opinião. O que acontece aqui nos Estados Unidos, 4, 5 semanas depois, chega aí no Brasil. Então, é tempo de vocês se prevenirem. Ô, Cornélio, fala um pouco essa senhora, ou não sei, essa mulher, que ela transformou uma casa na Nova Zelândia. Como é que foi esse negócio? Rosei, uma senhora que vendeu sua propriedade em Auckland e comprou um terreno em Coromandel, na Nova Zelândia, onde conseguiu construir uma maravilhosa e arejada residência com 5 containers antigos. Veja as imagens. A casa improvisada possui 12 painéis solares, 2 caixas d'água com 25 mil litros e um sistema de compostagem de madeira. Os 5 containers proporcionam algo em torno de 32 metros quadrados de área útil. E uma linda, maravilhosa vista da Mãe Natureza. Ô, Álvaro, fala um pouquinho para a gente o que está acontecendo com o Will Smith depois daquela bofetada no comediante Chris Rock. Pois é, Jay. Coincidindo com a resposta escolhida por nós aqui no Nosso Opinion na semana passada,
a qual nos foi enviada pelo nosso telespectador, senhor Fábio Ferreira, o ator Will Smith, além de ter se desligado espontaneamente como membro da academia, ou seja, ele era um dos atores que votava para os filmes que concorrem aos Oscars. A diretoria da instituição também impôs uma proibição de participação dele nos eventos dos Oscars pelos próximos 10 anos. Fica aqui apenas uma pergunta. Você, se fosse produtor ou diretor de filmes de uma das grandes empresas como MGM, Paramount Pictures, entre várias outras, contrataria um ator que foi banido do Oscar por 10 anos? E esse ator, que cobra milhões de dólares para participar de um filme, sem que esse ator possa, no futuro, sequer promover filme, e que se seu filme for indicado para um Oscar, por acaso, esse mesmo ator não poderá sequer participar da premiação. Os produtores do mundialmente famoso filme Bad Boys, que estava em plena filmagem do Bad Boys 4, cancelaram a produção e estão repensando se vão ou não usar o Will Smith no filme. E olha que já foram gastos mais de 50 milhões de dólares até o momento. Ô, que bofetadazinha desastrosa que o Will Smith deu no Chris Rock. Ô, Álvaro, você sabe que o salário dele é entre 60 e 80 milhões de dólares por filme, né? Pois é, você pode ver essa chamada bofetadazinha está custando muito caro para o senhor Will Smith. E toda a produção que participa do filme, né? Você vê, câmera, tem mais ou menos umas 400 pessoas envolvidas num filme e vai lá o Will Smith faz aquele papelão. Só que tem mais, Jay. O curioso é que nenhum talk show que adoravam ter o Will Smith como convidado sequer tiveram a coragem de entrevistar ou convidar o ator para esclarecer aquele papelão mundial que ele fez. Vejam vocês só. Cornélio, fala sobre essa médica brasileira que é orgulho nacional. Angelina Gama, 89 anos. Médica, professora e pesquisadora. Referência mundial em coloproctologia, área que estuda as doenças do intestino grosso, do reto e ânus. Foi reconhecida pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, como uma das cientistas mais influentes do mundo. Ela, aos 19 anos de idade, entrou para a USP, lá em 1952. Foi a primeira mulher residente de cirurgia no Hospital das Clínicas, o HC, e hoje trabalha no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e está na lista da Universidade de Stanford, que representa os 2% de cientistas mais citados em todas as áreas do conhecimento, que contribuíram e contribuem de forma significativa para o desenvolvimento da ciência em nível global. Que baita exemplo para os jovens brasileiros, hein? Que orgulho para o Brasil, hein? Maravilha. Álvaro, fala da aprovação do nome daquela juíza que o presidente Biden indicou. A esperada confirmação da primeira juíza negra a integrar a Suprema Corte dos Estados Unidos foi finalmente concretizada na semana passada. E a juíza Ketanji Brown Jackson será empossada nos próximos dias. O que chamou a atenção foi que a contagem dos votos foram 53 pró e 47 contra. Mas mesmo sem precisar, 3 senadores republicanos votaram a favor da sua confirmação. Cornélio, quem são as 8 brasileiras que estão na lista daquela revista Forbes? No 36º ranking anual da revista Forbes, com as pessoas mais ricas do mundo, temos 62 brasileiros, dos quais 8 são mulheres. A primeira, Lúcia Maggi, 89 anos, cofundadora da Maggi, que produz soja e outras commodities. Patrimônio, 6,9 bilhões de dólares. A segunda, Maria Helena Moraes Scriptilli, 91 anos, filha do falecido José Hermílio de Moraes, do Grupo Votorantim, 4,1 bilhões. A terceira, Dulce Pugliese de Godoy Bueno, 74 anos. Da Mil,
maior companhia de assistência médica da América Latina, 1,7 bilhões em patrimônio. A quarta, Ana Lúcia de Matos Barreto Vilela, 48 anos de idade. Seu bisavô fundou o Banco Itaú e possui diversos outros negócios. Fortuna, 1,6 bilhões de dólares. Depois temos em quinto lugar, Luísa Helena Trajano, 70 anos. Lembra da Magazine Luiza, gigante do varejo? Fortuna, 1,4 bilhões de dólares. Depois, em sexto lugar, Neide Helena de Moraes, 67 anos, herdeira do Grupo Votorantim. Fortuna aproximada, 1,3 bilhões de dólares. Em sétimo lugar, Ana Weininghaus, 36 anos, maior acionista individual da WEG, maior fabricante de motores elétricos da América Latina. Fortuna, 1,1 bilhão de dólares. Na oitava colocação, Vera Santo Domingo, 73 anos de idade, viúva do filho do barão da cerveja colombiana e que tem ações na multinacional famosa Heisenberg-Busch, InBev e diversos outros negócios. Fortuna, 1 bilhão de dólares. Essas são as 8 mulheres ícones que estão na revista Forbes. Álvaro, qual é a nova mulher que o presidente Joe Biden nomeou para alto cargo do governo dos Estados Unidos? Outra nomeação histórica. Dessa vez, ele indicou a primeira mulher para chefiar um braço militar dos Estados Unidos. Trata-se da almirante Linda Fagan, que vai comandar a Guarda Costeira norte-americana e assim se tornar a primeira líder militar feminina de um braço das Forças Armadas norte-americanas. São mulheres ocupando cada dia mais cargos importantes do governo, sem falar da vice-presidente do país, a senhora Kamala Harris. Cornélio, fala um pouquinho mais para a gente do que está acontecendo com o Pix do Brasil. Notícia interessante. No painel na Brasil Conference nos Estados Unidos, Fábio Araújo, coordenador dos trabalhos sobre moeda digital do Banco Central, afirmou que o Pix impede o sucesso de criptomoedas como pagamentos no Brasil, pela sua segurança, agilidade, facilidade de efetuar os pagamentos, o que não acontece em outros países, que, como têm dificuldades em meios de pagamentos, utilizam criptomoedas. Além disso, o Pix bateu um novo recorde de transações. Mais de 58 milhões de operações realizadas em tempo real, com mais de 408 milhões de chaves ativas. O Banco Central acertou com esse meio de pagamento. Cornélio, eu sou testemunha disso. Em viagem recente ao Brasil, eu praticamente só utilizei o Pix em todas as instâncias. Nem sequer toquei em dinheiro ou até mesmo no cartão de crédito ou em aplicativo de pagamento do celular. Realmente me surpreendeu muito. Todas estão aceitando o Pix e, como foi dito, ele é realmente seguro e confiável. Álvaro, você e eu que somos assim admiradores daquele maravilhoso programa American Idol, fala um pouco para a gente dessa 20ª edição desse programa que dá muito sucesso ali nos Estados Unidos e no mundo inteiro também, né? Para quem conhece, você sabe, o American Idol já revelou muitos talentos. E para quem gosta de música realmente e admira excelentes cantores, está acontecendo a 20ª edição do programa, que já revelou vários cantores de fama internacional como Kelly Clarkson, Carrie Underwood, Jennifer Hudson e muitos outros. Nessa 20ª edição, parece que os candidatos foram selecionados a dedo, pois a qualidade dos top 24 é altíssima e, pela primeira vez, qualquer um dos 24 tem chance de ganhar a competição. A minha dica essa semana é para vocês darem uma olhada nas belíssimas performances desses novos talentos da música americana no YouTube. Olha o Álvaro Santos dando dica da semana para você. Mais uma vez, aliás, eu sou um fanático pelo American Idol. Esse ano não dá para descobrir quem é que vai ganhar, porque os 24 são realmente excepcionalmente bons.
Essa notícia é para as mulheres. Cornélio, fala um pouquinho sobre a novidade para as senhoras. Não só senhoras, Jay, para toda a população. Cientistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, conseguiram rejuvenescer células da pele humana em 30 anos. Eles usaram a técnica de indução de células-tronco, a mesma utilizada para clonar a ovelha Dolly lá em 1996, lembra-se? Estas células mais jovens podem acelerar a cicatrização de feridas e ajudar no tratamento de várias doenças relacionadas à idade. Além disso, um passo importante na luta contra o envelhecimento. Imagina o Álvaro aí, 30 anos mais jovem, hein, Jay? Cabeludo, ia estar cabeludo, cabeludão. Olha, na realidade, isso deve ser uma daquelas coisas que os cientistas do ano passado nós falamos aqui, Cornélio, que as pessoas vão ter 120, 140 anos. Olha que coisa interessante. Vai se encaixando no quebra-cabeça essas informações. Obrigado, Cornélio. Cornélio, o mais interessante, como você mencionou, sobre a cicatrização de feridas, é um problema sério que aflige todos os diabéticos. Como você sabe, é uma doença realmente terrível. Então, veja você, não só você pode rejuvenescer, mas dá uma tranquilidade a todos aqueles que sofrem com feridas oriundas de diabetes. Uma notícia realmente maravilhosa. Aliás, Cornélio, por falar em coisas interessantes, e para terminar nosso bate-volta, qual é a sua recomendação no esporte radical dessa semana? Ô, Jay, esporte de radical, hoje nós vamos fazer o seguinte: tombos radicais. Dá uma olhada. Como você pode ver, esses aí literalmente estão viajando na maionese. Não é mole não, hein? Obrigado, Cornélio, obrigado, Álvaro. E esse foi o Bate e Volta, Brasil e Estados Unidos, com Álvaro Santos e Cornélio Diniz. E vamos direto para esse segmento importantíssimo. Aliás, ainda bem que existe o Nosso Opinion, que coloca notícias positivas e realmente esperançosas da economia brasileira, chamado Economia com Cornélio. Economia com Cornélio, a boa notícia da economia brasileira. Quero agradecer aos amigos do Nosso Opinion que ficam mandando mensagens para nós sobre as boas notícias da semana. São tantas e tantas que não é possível colocar no programa. Precisaríamos de 2, 3 horas para estar listando todas elas. Mas vamos com algumas. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a conta de luz cairá 18% em função do bom desempenho das represas no país. Com o fim das restrições que impediram um comércio mais livre, o varejo prevê um bom desempenho já no primeiro semestre desse ano. Uma notícia interessante no varejo brasileiro. Sai Luiza Trajano, uma daquelas bilionárias da Magazine Luiza, e entra Luciano Hang, leia-se, Lojas Ravan, na lista de um dos mais ricos do Brasil. Novamente, o ministro Paulo Guedes afirma: um novo corte de impostos será aplicado para devolver a carga tributária ao patamar do ano 2020. Depois do desastre das enchentes, recursos da União
vão bancar a reconstrução de casas destruídas. A fabricante de carros Nissan anunciou investimento de 1,3 bilhão de reais em sua fábrica em Resende, no estado do Rio de Janeiro. E a Petrobras descobre um novo poço de petróleo na área do pré-sal no Rio de Janeiro. Seguindo a tendência do mercado internacional, o Brasil já tem 110 opções de carros elétricos ou híbridos à venda no mercado. Montadoras de veículos celebram aumento das exportações de seus carros. Segundo o Sebrae, as pequenas empresas estão cada vez mais mostrando sua força e importância para a economia brasileira. Geraram 220 mil empregos formais no mês de fevereiro. E, para terminar, uma notícia espetacular. Ranking Internacional põe, pela primeira vez, 11 cursos da USP entre os 50 melhores do mundo. O Brasil não ranqueava entre os 200 melhores cursos do mundo fazia décadas. Economia com Cornélio, a boa notícia da economia brasileira. Obrigado, Cornélio. Eu já vi criar impostos, agora cortar impostos, o governo, principalmente o ministro Paulo Guedes, está de parabéns. E vamos agora a outro segmento importantíssimo, aliás, 33% do PIB brasileiro, que é o agro, é um negócio. E no segmento O Agronegócio, essa semana, vamos falar de notícias interessantíssimas. O diretor da ONS apontou que o Brasil não terá problemas de escassez hídrica em 2022 em função da quantidade de chuvas que já caíram no primeiro trimestre no Brasil. Segundo a Conab, a produção agrícola deve atingir esse ano 269,3 milhões de toneladas. E pela primeira vez, a exportação de carne brasileira para os Estados Unidos superou todos os parceiros tradicionais americanos que compravam carne de outros países. É o agronegócio fechando novos contatos, diversificando os compradores. Os Estados Unidos é uma potência comprando o que quiser. E a carne brasileira, que durante décadas foi proibida de entrar nos Estados Unidos, agora está entrando. Aliás, de maneira positiva, tanto carne bovina, como frango, como porco, como pescado. Realmente o Brasil está ampliando a sua participação na mesa do americano, graças à ex-ministra Tereza Cristina. O Banco do Brasil já destinou este ano, olha o número, 114 bilhões de reais para o Plano Safra 2022-2023. O aumento do preço das commodities em todo o planeta traz desafios e oportunidades para o Brasil, que é o maior exportador de commodities do planeta. E vamos terminar com uma notícia realmente importantíssima, aliás, importantíssima para o mercado do agronegócio. A Caixa Econômica Federal inaugurou 9 agências na semana passada. Essa ação faz parte do plano de expansão do banco, que prevê um total de inaugurações de 268 novas unidades só esse ano, sendo que 100 dessas unidades são exclusivas para o atendimento ao agronegócio. Isso é uma demonstração de carinho, cuidado e atenção aos agricultores brasileiros. Aliás, 33% do PIB é o agronegócio. E a Caixa Econômica Federal está dando realmente um suporte importantíssimo. E esse foi o segmento O Agro é o Negócio dessa semana. Incrível, hein, Jay? Como a Caixa Econômica Federal está apostando no agronegócio, né? Mais 100 novas agências exclusivas para esse segmento. Incrível. Meu amigo, é um agronegócio bombando, mais uma vez, em um ano de Copa do Mundo, guerra, eleição, e olha o agronegócio, não para. Se parar, a gente não come. E agora, Cornélio, vamos para o nosso momento cultural, com o nosso guru, o Ney Mussi, ele traz para a gente
esse Ney Mussi, rapaz, uma coisa inusitada. Um chorinho tocado de uma maneira diferente. Amigos do Nosso Opinion, hoje eu estou aqui para apresentar a vocês uma daquelas mensagens culturais e, de uma certa forma, dificilmente você vê isso mais na rua, mas antigamente você via na rua. Então vamos assistir, vamos direto ao assunto, é um choro maravilhoso, tocado de uma forma diferente, tá? Fiquem então com essa mensagem. O cara é bom, hein? Que coordenação motor, hein? Cornélio, fala um pouco da dica da semana desta semana. Você que está nos assistindo agora, para um pouquinho. Se concentre. Veja se o vídeo do Roger Oliveira vai fazer diferença na sua vida. Que te inspire para essa próxima semana. Para crescer profissionalmente, eu tenho que saber que isto é a coisa mais importante de qualquer estratégia. Não existe possibilidade de vitória sem esforço. E eu passei a entender que jeito é o nome que os preguiçosos e os vagabundos dão ao esforço alheio. Sorte é a classificação que todo vagabundo diz daquilo que alguém fez por esforço. Nós tendemos a achar que as pessoas têm vocação e eliminamos a ideia do esforço. Eliminamos essa ideia. Tudo é esforço. E esse esforço tende a crescer na descida. Eu tenho que fazer opções a todo instante. Se eu quero estudar, eu vou ter que abrir mão de algum lazer. Se eu quero fazer um curso à noite de pós-graduação ou de graduação, eu vou ter que fazer um sacrifício brutal, que é ir cedo para o trabalho e sair da faculdade perto das 11 horas. Se eu quero qualquer coisa, eu preciso deste esforço. E nós temos uma dificuldade enorme em conceber este esforço. E traduzimos isso como jeito, sorte, quando não acusamos de manipulação. Todo ato de construir, todo ato de elaborar, de erigir, é um ato de pedra a pedra, no qual a pedra seguinte só pode se apoiar na anterior. Não existe telhado simpático sem um alicerce sólido. Essa metáfora significa que todo fruto que eu possa colher, inclusive a partir da vida adulta, representou uma série de esforços na origem. E eu posso colhê-los depois. Que tudo é fruto desse esforço. Que ninguém é rico por aquilo que ganha, mas como dizem alguns economistas, as pessoas são ricas por aquilo que gastam. Que vocês devem amar o que fazem para diminuir a pressão. Tem pouca coisa que vale a pena brigar na vida, muito pouco, mas essas devem ser alvo de briga. Eu não posso tudo. Achar que o meu pensamento cria tudo é um pensamento esquizofrênico. Diariamente eu tenho que enfrentar um desafio que é a adversidade. As pessoas são diferentes porque sorte e azar ocorre a todos. E o que elas fazem com a sorte
varia de pessoa para pessoa. E que nós treinamos a andar diariamente há 30, 40, 50 anos diariamente e tropeçamos. Não há nada na vida que eu treine tanto quanto andar. E eu erro. Quer dizer, não adianta. Errar é humano. Errar é absolutamente humano. Absolutamente humano. E o erro é central. Para que eu defina, por exemplo, que eu tenho que ter objetivos, e um dos objetivos mais fortes da vida é estabelecer um plano de trabalho. Valores são constituídos inicialmente pela família. Que tudo o que eu fizer nessa vida, especialmente em momentos de crise, é uma decisão. E eu sou o senhor do meu destino. Eu só espero que você não se perca de você mesmo. Cornélio, que espetáculo. Que, aliás, esse vídeo do canal do Roger Oliveira, muito obrigado aí, deixar a gente usar o seu vídeo, realmente tem milhões de assistência. Espero que vocês tenham gostado. E vamos terminar o nosso programa relembrando, Cornélio, a pergunta do início do programa sobre o segmento Sua Opinion do Nossa Opinion. E a pergunta da semana, sua opinião no Nosso Opinion. Qual a sua opinião sobre as consequências mundiais da guerra Rússia com a Ucrânia? E por quê? Invista um tempinho, escreva a sua opinião. Quem sabe, na próxima semana, você vai estar escrevendo aqui, ou no YouTube, no WhatsApp, no LinkedIn, ou por e-mail. Quem sabe a sua resposta é selecionada e nós estaremos aqui orgulhosos de estar lendo para todos os espectadores. Dê a sua opinião no Nossa Opinião. Obrigado, Cornélio. Obrigado, Álvaro Santos. Ney Mursi, o nosso palestrante motivacional. O vídeo dele no YouTube, o Roger Oliveira. Vai lá, assiste que você vai gostar. Obrigado a todos vocês que nos apoiam, nos prestigiam toda semana. Tenham uma excelente semana. Aliás, cuide-se, porque, conforme o Álvaro falou, infelizmente, em vários países, inclusive aqui nos Estados Unidos, o Covid voltou a subir em 27 países e rápido. Então, cuide-se, lave as mãos, proteja-se, tenha uma excelente semana. Fique com Deus. Até semana que vem.